Numa casinha de palha na beira da estrada, ele oferece abrigo e alento a todos os doentes. Ele é o Senhor da terra, o dono de tudo aquilo que está oculto, o Senhor das doenças e da saúde, do veneno e do antídoto. Ele é Obaluayê, meu pai. Totô! Com todo respeito, com toda a reverência merecida por este sagrado orixá, nós vamos falar sobre ele neste vídeo. Olá, eu sou o pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, e antes de começar, já deixo o convite para você seguir o nosso canal e acompanhar outros conteúdos como esse sobre Umbanda, principalmente que valorizem as raízes ancestrais da nossa religião. Não esqueça de seguir, clicar no sininho, ativar as notificações. Vamos lá, vamos falar sobre Obaluayê. Nós temos uma série de vídeos aqui no canal falando sobre os caboclos dos orixás. Caboclos de Oxóssi, de Ogum, de Iansã, de Iemanjá, de Oxalá. Mas temos caboclos de Obaluayê. Como é que a força de Obaluayê se manifesta na Umbanda? Aliás, a primeira pergunta a se fazer é exatamente essa. Existe Obaluayê na Umbanda? Com certeza, né? O Obaluayê se manifesta na Umbanda, assim como se manifesta no Candomblé, nas religiões, de modo geral, de tradição iorubá, né? De matriz africana. Só que a maneira como o Candomblé cultua o Obaluayê é diferente da maneira como a Umbanda cultua o Obaluayê. Assim como a manifestação de Obaluayê na Umbanda, ela tem as suas especificidades, ela tem a maneira própria de se manifestar. Primeiro a gente tem que entender quem é o Obaluayê, né? O que ele representa, o que ele significa. O Obaluayê é o Senhor da terra, o Senhor dos mistérios ocultos no solo, aquele que vive nas profundezas da terra e que traz a cura para todas as doenças. O Obaluayê não traz as doenças, mas ele traz a cura, né? É preciso fazer essa distinção porque muitas vezes o Obaluayê é temido, como se a sua presença fosse uma presença nefasta, indesejada, como se ele em si trouxesse as doenças. E não é isso. Na verdade, o Obaluayê é aquele que viveu o adoecimento na própria pele. E por isso ele domina estes mistérios. Ninguém melhor do que ele sabe como curar, porque ele viveu isso, ele viveu o adoecimento. Alguns itãs, algumas histórias de Obaluayê vão falar que ele sofreu com a varíola, uma doença que era muito temida, né, que causava muitas mortes. Então ele conhece os mistérios do adoecimento e, portanto, ele conhece também o antídoto, a cura. O Obaluayê é o Senhor da cura. O nome Obaluayê é Obá, que é rei, senhor, né? E Ayê, terra, significa rei e senhor da terra. Ele é também chamado de o pai da quentura, o pai da febre, e ele é o calor que emana da terra, né, representando aquele fenômeno biológico, né, dos corpos adoecidos, que é a febre. A febre, na verdade, é uma reação do nosso organismo para expulsar aquele corpo estranho, né? Quando a gente está com um micro-organismo, com uma bactéria, com um vírus, quando a gente está adoecido, a febre é um sinal de alerta. Portanto, é uma reação do nosso corpo, né? Uma forma do nosso corpo buscar a sua própria defesa. Então, o Obaluayê é também reconhecido como o pai da quentura. E o seu elemento, né, como eu já disse, é o elemento terra. É um orixá que vibra na força da terra. Um dos símbolos de Obaluayê e seu principal AG1, né, sua principal comida, é o duburu, né, é a pipoca. E a pipoca, ela representa a transformação do milho duro que, sob o calor do fogo, converte-se em pipoca, né? Ou seja, o calor do fogo estoura a pipoca. É o símbolo da transformação, né? O Obaluayê é esse orixá que aponta, né, para aquilo que todo ser humano vai passar, que é o processo
de envelhecimento, o processo de transformação e de morte, né? Porque todos nós, seres vivos, passaremos por esse ciclo da morte, né? Por esse ciclo da transformação. Obaloaiê é o Senhor das passagens, né? E é comum que se diga, né, que ele também vibra nos cemitérios. Daí a face de Obaloaiê, muito conhecida, que é chamada de Omolu na Umbanda, né? Em algumas tradições, vai ser cultuado Obaloaiê e Omolu como orixás independentes, né? Como se fossem dois orixás. Nós respeitamos esse modo de entender, mas nós acreditamos que Obaloaiê e Omolu são o mesmo orixá, são duas faces do mesmo orixá. Enquanto Obaloaiê está mais ligado à energia da cura das doenças, Omolu, cujo nome significa Senhor, Filho de Olu, né, representa o mistério da calunga pequena. Ele vibra nos cemitérios, nas passagens, né? Então é o Senhor que conduz os corpos de volta à terra. Então, de certo modo, Obaloaiê cura de volta à vida e Omolu é a face de Obaloaiê ligada à calunga, aquele que recebe os corpos. Nós temos na Umbanda a manifestação dos Exus do cemitério, né? Dos Exus da calunga. Esses Exus, eles têm a regência do orixá Exu e também do orixá Omolu, Obaloaiê, né? Porque Obaloaiê é o Senhor do Campo Santo, o Senhor da calunga, né? Então, essa forma de entender ela é muito frequente na Umbanda. Tá? Eu diria que na nossa casa, né, e em muitas outras casas, tem-se o entendimento de que Obaloaiê e Omolu são o mesmo orixá. Na raiz histórica, né, se a gente recuperar a origem africana, a gente vai entender que são nomes distintos para o mesmo orixá, né? Chapanã, Sapatainon, Omolu, Obaloaiê, são nomes distintos para falar dessa divindade da cura e da saúde, né? Omolu na África, ele é o rei dos tapas, na região de Empé. Obaloaiê, ele é um orixá tradicionalmente ligado à cura, né? E aí no Brasil a gente entende como nomes distintos, né? Chapanã, Obaloaiê, Omolu, para falar do mesmo orixá. Obaloaiê pertence à família da palha, né? Que é também composta por Nanã, Oxumaré, Euá, né? São orixás que não têm origem iorubá. Eles, na verdade, eles vêm de uma tradição Euefon, né? Da tradição Jesmaim. Na verdade, é comum que se cultuem tanto orixás quanto voduns, né? Tradicionalmente, os filhos de Nanã e a própria Nanã são voduns, né? São divindades de origem Fon, né? Fongbé, de outro povo, um povo que habita hoje a região do Benin, né? Do antigo Daomé, então vizinha da terra iorubá, né? Então, Nanã e seus filhos, Oxumaré, Euá, Obaloaiê, são considerados de origem, portanto, Jesmaim, né? De origem Fon. E cultuados também nos terreiros de Umbanda. É importante que a gente reconheça essa origem histórica desses orixás, que na verdade, em sua essência, né, eles são divindades de outro povo, para que a gente entenda que eles têm uma relação, né? Nanã é mãe de Obaloaiê. Nanã é a senhora da sabedoria, do princípio e do fim. Assim como Obaloaiê é o senhor dos ciclos, o senhor da transformação, o senhor que concede a cura àquele que está adoecido. Então existe ali uma relação. Assim como Oxumaré, o orixá do arco-íris, é o senhor também da transformação, mas a transformação do tempo, né, da transformação simbolizada pelo arco-íris, que surge depois da chuva, né, no momento em que o sol corta, né, as gotículas de água da chuva, surge o arco-íris, Senhor da transformação. Então é preciso reconhecer, né, a ligação entre
esses orixás. Como é que o Obaluayê se manifesta na Umbanda? Como é que a sua força ela é revelada nos terreiros? Na nossa casa, nós cultuamos o Obaluayê no Sagrado Cruzeiro das Almas. Nanã e Obaluayê são dois orixás assentados junto com os pretos velhos e pretas velhas. Portanto, eles regem o trabalho dos vovôs e vovós na Umbanda. É assim que nós entendemos a atuação de Obaluayê, né? Obaluayê e Nanã são os regentes do trabalho dos pretos velhos e pretas velhas. Embora a gente possa ter, né, uma diversidade, uma variedade, né, de pretos velhos e pretas velhas, a gente pode dizer que todos eles, de alguma forma, têm a bênção de Obaluayê e de Nanã. Podemos ter caboclos de Obaluayê? Sim, é possível, né? Embora não seja tão comum, porque, como eu disse, é mais comum que a gente encontre essa força vinculada aos pretos velhos. Mas a gente pode encontrar caboclos de Obaluayê que vão atuar junto à irradiação de outros orixás, né? Por exemplo, a irradiação de Oxóssi. Na nossa casa tem um caboclo que se manifesta na linha de Oxóssi, mas que traz a vibração de Obaluayê, que é seu Pantera Negra. E aí nós podemos ter seu Pena Preta, seu Graúna, seu Anu, Arranca-Toco, Tomba-Morro. São alguns caboclos, né, que podem vir na irradiação de Obaluayê, trazendo aí essa regência sobre a saúde, sobre a cura, sobre os mistérios, sobre o oculto. Geralmente, isso não é regra geral, viu? É só uma percepção geral. Esses caboclos, eles são curandeiros, pajés, ou então caboclos velhos, que trazem uma irradiação realmente ligada à terra, né? À quentura, à saúde. Né? Por isso são pajés, são curandeiros, são verdadeiros xamãs, né? Que fazem ritos de cura nos terreiros. Embora, claro, né, a gente pode ter caboclo trabalhando com cura ligado a qualquer um dos orixás. É só uma percepção geral, né? E é importante que a pessoa que começa a trabalhar com este caboclo, né, deixe que ele próprio revele os seus mistérios e com que ele trabalha. Né? Mas eu gosto de fazer essa pontuação porque é comum que a gente observe, né, os caboclos de Obaluayê, os caboclos vinculados ao Obaluayê, com mais aproximação com essa energia de cura. Afinal, né, Obaluayê é o orixá da saúde, é o orixá da cura. E também, né, ocorre a manifestação da vibração do orixá, né, de um ser espiritual que habita o mistério de Obaluayê, que habita a terra, que habita o oculto, né, as passagens, o Campo Santo. Né? Essas vibrações, elas não falam, né? Eles vêm no terreiro trazer o seu axé, trazer a sua bênção. Então a gente pode dizer, né, em síntese, que a energia de Obaluayê se manifesta na Umbanda junto à Calunga pequena, o cemitério, os Exus da Calunga, né? E essa face é chamada de Omolu. Nós temos os caboclos, que traz a vibração de Obaluayê. Temos a irradiação desse orixá, que traz a saúde, né? Que vibra, que dança, que traz o seu axé, simbolizado também pelo xaxará, né? Que é o principal instrumento de Obaluayê. E temos, por fim, e principalmente, os pretos velhos. Afinal, este é um orixá que vibra, né, sobre a falange das santas almas benditas. E por que Obaluayê, por que Nanã, eles atuam nessa falange, né, nessa linha de trabalho das almas? Porque essa linha, né, de trabalho dos pretos velhos e pretas velhas representa o mistério da encarnação, daqueles que vêm para a Terra para viver uma existência, o mistério da ancestralidade que retorna ao Ayê, que retorna à Terra. Portanto, as almas representam este ciclo, né, da eterna reencarnação, aqueles que encarnam e retornam ao mundo espiritual e depois voltam de novo à Terra, ao Ayê. Esse ciclo das almas é regido por Obaluayê, que é o Senhor dos mistérios, o Senhor dos ciclos, aquele que transforma. Né? Então,
volto a dizer, né? Nanã tem muita ligação com o Obaluayê, assim como o Obaluayê tem muita ligação com Nanã. Nanã é a senhora do princípio e do fim. E o Obaluayê é o senhor também dos ciclos, das passagens, aquele que está presente no final da vida, mas ao longo de toda a nossa existência. Afinal, no momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer e a morrer. As células do nosso corpo começam a se transformar. Então, o Obaluayê está presente desde o momento do nascimento até a morte, né? Ele acompanha o corpo e depois recebe os corpos no Campo Santo, né? Este é o mistério desse orixá, né? Tem alguns pontos que vão falar disso, inclusive, né? Que vai dizer assim: ele é o chefe da Calunga, ele é o grande orixá, ele é seu atotô, Obaluayê, ele é seu atotô, Obaluayê. Tem um outro ponto que vai dizer assim: cadê a chave do baú? Está com o velho Omulu. Cadê a chave do baú? Está com o velho Omulu. Que são pontos que falam dessa regência do Obaluayê sobre os mistérios, sobre o oculto, né? Aquilo que está além da nossa compreensão, que é o mistério da vida e da morte, né? Então, que o Obaluayê possa trazer a sua energia de cura, de saúde, que nós tanto precisamos, que a força da terra, né, dos espíritos que habitam a terra, possa nos curar de todos os males físicos e espirituais. Com a sua palha, que o Obaluayê possa nos cobrir e nos ocultar de todas as doenças, de todos os males, de todas as más intenções. Que assim seja. Ratotô! A saudação de Obaluayê significa silêncio, né? Essa palavra atotô é um sinal de reverência e de respeito a esse sagrado orixá. Bem, meus irmãos, agradeço a vocês que acompanharam até aqui esse vídeo, que foi feito com muito carinho, com muito respeito a esse orixá, muito celebrado na Umbanda no mês de agosto, né? E também no Candomblé, né? Nesse mês, né, é dedicado, de certa forma, a reverenciar Obaluayê. Salve sua força, Atotô Juberô, Atotô Obaluayê. E deixo também a sugestão de quem quiser conhecer, né, o livro Terreiro de Caboclo, que tem várias informações aqui, inclusive um capítulo em que falamos sobre a família da palha, falamos com mais profundidade sobre a atuação de Obaluayê na Umbanda. Axé, Saravá, Agüidjevete.